Vererendas irmãs, meus amados irmãos, hoje estamos no terceiro domingo do tempo pascal. Hoje no Evangelho, nessas leituras, no Evangelho e na carta de São Pedro, nós vemos, primeiro na carta de São Pedro, uma exortação de São Pedro a nós cristãos, aos cristãos da época dele, portanto à igreja nascente, aos primeiros cristãos, mas também a nós, sobre a conduta de um cristão. São Pedro vai falar sobre como nós devemos nos comportar, o comportamento dos cristãos. Depois, no Evangelho, nós vemos alguns temas importantes, que são, por exemplo, a questão do tempo. Nosso Senhor fala para os discípulos um pouco de tempo, e os discípulos não compreendem o que Nosso Senhor quis falar. E Nosso Senhor depois, até mesmo pergunta para eles, que eles gostariam de perguntá-lo sobre o que Nosso Senhor tinha falado. Que às vezes Nosso Senhor falava e eles não entendiam. Às vezes Nosso Senhor explicava, às vezes não. Depois no Evangelho fala também do tema da alegria, da tristeza. E por fim Nosso Senhor faz uma comparação que à primeira vista nós não entendemos muito bem. Essa comparação da dor do parto. Então vamos dar uma olhadinha e vamos pensar e meditar nesses pensamentos que a liturgia nos sugere. Primeiramente o Evangelho, portanto, nos fala, Nosso Senhor nos fala, ainda um pouco de tempo e não me vereis, mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. Nós temos que lembrar que Nosso Senhor, do contexto, quando Nosso Senhor falou isso antes da sua morte. Por isso que Nosso Senhor fala, tendo em vista a sua paixão, o seu sofrimento, Nosso Senhor iria morrer, portanto a tragédia da cruz, que causou um grande trauma nos apóstolos, nos primeiros cristãos, claro, naqueles que o seguiam, porque ninguém sequer pensava, imaginava que Nosso Senhor ia acabar daquele jeito, na cruz, no meio dos maiores sofrimentos, como o maior dos condenados, criminoso. Então, claro, Nosso Senhor tinha predito isso, mas eles não acreditaram. Tanto que São Pedro se levantou e disse, Senhor, o Senhor morrer, eu darei a minha vida por ti. Bem, então eles não acreditavam, não tinham a noção bem do que seria aquilo que Nosso Senhor tinha dito da cruz, do sofrimento. Então por isso que Nosso Senhor diz, olha, ainda um pouco de tempo e não me vereis. É a morte. Nosso Senhor, a sua paixão. E mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. Esse mais um pouco de tempo, os exegetas dizem que é a ressurreição, portanto Nosso Senhor ressuscitou e trouxe com a sua ressurreição uma grande e profunda alegria aos seus discípulos. Mas também pode ser, uma outra interpretação, não me vereis, há um pouco de tempo e não me vereis, significa que Nosso Senhor subiu para o céu, e mais um pouco de tempo, esse tempo todo que nós estamos, da ausência, vamos dizer assim, da presença visível de Nosso Senhor, e mais um pouco de tempo me tornareis a ver a segunda vinda de Cristo. Então esse intervalo entre a ascensão de Nosso Senhor aos céus até a segunda vinda de Nosso Senhor, a parousia, a segunda vinda de Nosso Senhor, como nós rezamos no credo, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então significa que Nosso Senhor virá sim, a segunda vez. Bem, o fato é que Nosso Senhor explica para eles o que significa isso, fala para eles, embora não desvende o mistério, e depois da ressurreição eles entendem esse um pouco de tempo. Né? Aliás, é importante nós lembrarmos que na nossa vida, muitas vezes, parece-nos que as coisas de Deus são enigmáticas, nós não entendemos bem. Por que é que Deus não me atende logo que eu rezo? Por que é que o mal no mundo, ele parece triunfar? Por que é que os bons são perseguidos? Por exemplo, atualmente os mártires, né? O Papa disse no dia da Páscoa que existe mais mártires hoje em dia do que nos primeiros tempos. Então, são todos enigmas, perguntas, reflexões e tantas outras, que temos que às vezes nós não achamos respostas. Mas é importante nós lembrarmos que depois, na eternidade, todos os enigmas, todas as questões, dúvidas, perguntas que temos e que nós não temos respostas agora, serão respondidas. Por isso que é preciso agirmos com fé,
com confiança em nosso Senhor. Alguém dizia que a nossa vida aqui na terra agora é como se fosse uma tapeçaria vista às avessas. Pensa num tapete bonito, mas visto ao contrário. A gente olha, não vê beleza nenhuma, vê aquelas cores ali disformes, sem fazer nenhuma ter ligação uma com a outra, mas se a gente vira o tapete, a gente vê a beleza do que é uma tapeçaria, né? Nossa vida é mais ou menos assim. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos vendo do lado oposto, as avessas. Depois que nós chegarmos na eternidade, nós vamos concluir bem todas as questões que nós não tínhamos concluído, entendido bem. Assim Deus age na nossa vida. Mas é importante nós ter fé, ter confiança em nosso Senhor. Um tema importante também desse evangelho é a alegria e a tristeza. Nosso Senhor fala de uma alegria que os discípulos vão se entristecer e que o mundo se há de alegrar. Mas esse é um tema muito vasto que nós poderíamos meditar durante horas aqui. Nós temos que nos lembrar que muitas vezes todos nós buscamos a alegria, a felicidade. Todos nós. Bons, maus, pessoas que têm fé, pessoas que não têm fé, pessoas que são cristãos, que não são, pessoas que praticam o evangelho, os mandamentos da lei de Deus, aqueles que não praticam. Todos buscamos a felicidade. Mas muitos buscam a felicidade de maneira errada. O mundo oferece uma felicidade que é diferente daquela que nosso Senhor ensinou, daquela que nosso Senhor quer para nós. Nós temos que lembrar que enquanto nós estamos aqui na terra, felicidade perfeita, nós não vamos encontrar. E muitas vezes nós temos a ilusão de buscar uma felicidade perfeita, ou seja, o céu aqui na terra. E aí vem as desilusões. Isso na nossa vida profissional, isso na nossa vida familiar. Hoje vai ter um encontro depois para os casais até 15 anos de casados e vou falar sobre isso. É interessante que muitas vezes nós fazemos uma ideia de felicidade e quando nós caímos na real, como diz o povo, caiu a ficha, nós vemos que não é aquilo que nós tínhamos pensado. Por quê que nós não temos felicidade perfeita aqui? Porque nós temos que lembrar aquilo que São Pedro vai falar na primeira leitura. Nós somos estrangeiros e peregrinos. O que é que São Pedro fala para nós que somos? Somos estrangeiros e... Tem gente que está dormindo ainda. Nós somos... Isso. Com esse friozinho assim cedo, né? Sermão do padre, dá vontade de cochilar, né? Mas temos que lembrar que nós somos estrangeiros, que aqui não é a nossa pátria definitiva. E é por isso que nós temos que pelejar para adquirir o céu. Nós temos que lembrar sempre, sempre, sempre da nossa condição de peregrinos, de estrangeiros. E o que é que o estrangeiro, o peregrino faz? Ele caminha. O peregrino, ele anda em busca do seu destino. Nós cristãos buscamos o céu. Nosso destino é o céu. Se alguém perguntasse assim para você, ó, e com a Rede Globo filmando, né? O que é que você deseja na sua vida? O que é que você responderia? Alguém falaria assim, a casa própria. Outro falaria assim, eu quero ser um fazendeiro. Eu quero ter um carro importado. Outro falaria, outra senhora, mulher falaria assim, eu quero um vestido, não sei quantos R$1.000. Aquele sapato, não sei o quê. Não, eu quero um bom salário. Quero prosperar no meu trabalho. O que é que você diria? Pensa aí. Se alguém te dissesse assim, o que é que você deseja na sua vida? O que é que cada um falaria? Bom, você já deve ter pensado o que é que você deseja, né? Muitas vezes, nós pensamos apenas em coisas materiais. Mas nós temos que desejar algo que é muito superior ao que é material. Porque um dia que eu possa ter, mesmo que eu seja um grande fazendeiro, vamos supor, aquela pessoa que pensou, eu quero ser um fazendeiro. Um dia você vai ter que morrer e deixar essa fazenda. Aquela pessoa que diz, não, eu quero ter um bom trabalho. Mas um dia você vai se aposentar e deixar de trabalhar.
Ou a pessoa diz, não, eu quero ter um vestido novo. Aquele vestido um dia vai ficar velho, feio. Ou seja, as coisas aqui na terra, elas vão acabar. Elas são caducas. Caduca não quer dizer doido não, hein? Não é um sujeito caduco, não é isso. Caducas aqui significa passageiras, transitórias. Nós temos que lembrar que a nossa pátria é o céu. Só não envelhece, só não estraga, só não perde o brilho o céu. O resto não tem jeito. Ou seja, nós temos que buscar o sentido para a nossa vida, não é nas coisas aqui de baixo. Nós temos que buscar nas coisas lá de cima. Não é? Aí sim, nós temos que lembrar então que somos estrangeiros, peregrinos. Nossa pátria é o céu. Depois é interessante que o nosso Senhor fala, depois de falar da questão da tristeza e da alegria, aliás, o mundo, ele mostra uma alegria diferente. Qual é o passatempo, por exemplo, de tantas pessoas hoje em dia? Televisão, não é? A pessoa está buscando ali uma certa alegria, descansar a cabeça. É justo que a pessoa tenha um lazer honesto, lícito? Claro que é justo. Ninguém aguenta só trabalhar, né? Igual no Japão, trabalha de domingo a domingo. Bem, mas será que é justo nós entregarmos o nosso tempo, o nosso lazer, o nosso passatempo, diante de uma televisão, diante de um programa que é um desserviço ao Evangelho? Por exemplo, essas novelas da Rede Globo, né? E essas novelas todas, não é só da Rede Globo. Essas novelas que ensinam cada absurdo hoje em dia. Nós temos que, pelo amor de Deus, e tem alguém aqui, dentro dessa igreja, que costuma ver novela, principalmente da Rede Globo, Babilônia, não sei o quê, lembre-se, você está fora do caminho. Ah, padre, por quê? Porque é uma escola de imoralidade, é uma escola de um atentado contra a família, uma escola em que se ensina homossexualismo, que se insinua essas coisas que são aberrantes, absurdas hoje em dia. Então nós temos que desligar a televisão nessas horas. Nós temos que gastar o nosso tempo com outro lazer sadio, não com isso. Nós temos que pensar nisso. Bem, depois nosso Senhor conclui o Evangelho falando de uma comparação. Da comparação da dor de uma mulher que está para dar à luz. Que ela sente muita dor, mas depois se esquece e se alegra por causa da criança. Bem, para a igreja nascer, a igreja sofreu muito. Nosso Senhor sofreu. Aliás, a Santa Igreja nasceu na cruz, no meio dos maiores sofrimentos de Cristo. É do lado aberto de Cristo que nasceu a igreja, o novo Israel. Portanto, o parto do povo escolhido foi no meio da dor, do sofrimento. Nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar que a vida do cristão também não vai ser muito diferente. Nós temos que lembrar que nós temos que carregar a nossa cruz. Então nós vamos ter sofrimento aqui na terra. Mas nós temos que lembrar que a nossa história, como a de Jesus, como a da igreja, não acaba no alto do Calvário. Ela vai até a ressurreição. Portanto, nós temos que lembrar que a nossa vida também há de ser um sofrimento, um pelejar, sim, mas temos que lembrar que o nosso Senhor nos aguarda, e nos aguarda com uma recompensa muito maior. Como diz São Paulo, aquela frase, não tem comparação entre os sofrimentos da vida presente com o céu. Não tem comparação. Nós temos que pensar nisso também. Já na primeira leitura, já concluindo, nosso Senhor, São Pedro, portanto o Espírito Santo, nos aconselha vários pontos que eu fiz questão de enumerar 5, rapidamente. E São Pedro fala assim, primeiro, de nobreza de comportamento e de educação. O cristão, ele também é polido. Mesmo que nós tenhamos uma origem um pouco rude, um pouco simples, mas não quer dizer que a gente seja mal educado. O cristão precisa mostrar pela sua educação, pelo seu porte, pelo seu modo de comportar-se, que ele é uma pessoa educada. A começar na nossa casa. Porque muitas vezes a gente é tão educado com os de fora, mas se esquece de tratar bem os de casa. Então uma falta de educação com
o marido com a esposa com o marido, com os filhos com os pais, não. Nós temos que ser educados, porque somos cristãos. Depois São Pedro vai falar, nos lembra que temos que calar os insensatos pela prática do bem. Nosso modo de se comportar deve fechar a boca daqueles faladores, das faladeiras. Claro que mesmo assim, alguma coisa sempre eles vão achar um pezinho para falar mal, né? Quem está acostumado a falar da vida dos outros, vai falar até o fim da vida. Dificilmente vai se corrigir desse vício. Mas nós temos que nos comportar de tal maneira que a gente não dê nem sombra, nem um mínimo aso para os outros falar mal da gente. Depois São Pedro fala, tomar a liberdade para viver como servo. Deus nos deu a liberdade, não para a gente fazer o que quer. Eu sou livre, eu faço o que eu quero na minha vida. Sou dono do meu nariz. Não, senhor, não, senhora. Deus nos deu a liberdade para a gente fazer o bem, não para fazer o mal. Quando a gente peca, a gente não está usando da liberdade, a gente está abusando da liberdade. É diferente. São Pedro termina dizendo assim, coisa agradável a Deus é sofrer contrariedades e padecer injustamente. Ninguém gosta de sofrer sem merecer, né? Eu não mereço isso. Nossa, o Senhor mereceu? Mereceu? Sim ou não? E ele sofreu? Muito mais do que todos nós. Então significa que nós, se somos cristãos, nós temos que saber padecer injustiça. Sim. Por parte de quem, padre? Por parte de todo mundo, dos bons e dos maus, para a gente santificar. O sofrimento é matéria-prima do céu, da santidade. Eu termino com a frase de São João Crisóstomo, um padre da igreja, que resume bem essa primeira leitura. Fala sobre a conduta, né, dos cristãos. E São João Crisóstomo diz assim, um puxão de orelha para todos nós. Ele diz assim, não haveria necessidade de pregação se a nossa vida estivesse resplandecente de virtudes. Se nós fôssemos tão virtuosos, não precisaria ninguém pregar o Evangelho. A nossa vida seria uma pregação. Não seriam necessárias as palavras se mostrássemos as obras. Não haveria pagãos se nós fôssemos verdadeiramente cristãos. Então, se no mundo existe pagãos, culpa nossa também. Vamos ser cristãos de fato. Não é? Peçamos muito a Nosso Senhor nesta semana, com esta Santa Missa, que nós sejamos autênticos, que nós possamos ter uma conduta de acordo com Nosso Senhor, nosso Mestre, porque somos cristãos e porque somos peregrinos e estrangeiros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.